que chegou a jogar com o Ronaldo Fenômeno na seleção brasileira de base, mas depois machucou e não conseguiu ir adiante. O Duca sempre quis trabalhar com ele. Ele sempre falou, Duca, vai estudar educação física. Quando você terminar, você vai trabalhar comigo. E aí aconteceu isso, então o Duca já chegou com ele no Criciúma. Quando ele saiu do Criciúma, o Duca inclusive ficou trabalhando lá, mas daí já estava com ele na Chapecoense. O Pipe é um menino que estudou com o filho dele, com o Matheus, e a gente conhecia desde moleque, assistindo o jogo, com 13, 14 anos, o moleque manjava tudo de futebol, mas era uma criança. O Pipe foi estudar, se preparou, começou a carreira no Coritiba como analista, estava já na comissão do Caio. Então o Caio ia dando oportunidades e estava cada vez mais tarimbada assim, a comissão técnica dele. Estava muito boa, sabe? Agora, em Chapecó, por exemplo, estava tudo muito redondinho. Isso reflete num esquema tático de jogo sólido, né? Se está tudo organizado, se está tudo bem, tu sabe como é que determinado jogador reage, sabe os suplentes que também tem ali no banco de reserva, esperando, sabe que peças tu pode mexer, com quem tu pode contar. Eu acho que é um modelo que a gente vê hoje muito nos clubes europeus, né? Todas as ligas europeias, não é só mais inglesa, só a inglesa que está forte. O brasileiro também. Também, né? Bom, já chegou, né? Tamanho das comissões técnicas, análise de adversário. O goleiro vai pegar pênalti, os caras já sabem onde que cada jogador bateu os últimos pênaltis. Então hoje, cara, é um jogo de informação gigante, claro. Às vezes o que define o jogo é uma habilidade, é uma sorte, né? Mas você não pode ir a campo sem estar preparado mais, senão você é engolido. Então, a comissão técnica A e a comissão técnica B, os caras estão se estudando a semana inteira, se preparando. O cara vai assistir um jogo, vai assistir outro jogo, pega os vídeos da semana. Já está se implementando uma coisa que sempre teve muito na NFL, os treinadores por posição, né? O Rodrigo Caio hoje é treinador de zagueiro do Flamengo. Correto, né? Correto. O Edinho Baiano, ele tem um perfil no Instagram que fala só de posição do zagueiro. Aí ele põe os lances assim no Instagram, ó, que estica de feito. Assim. Então tá cada vez mais estudado, né? Perfeito. Dos 16 clubes mais ou menos que o Caio treinou, tu poderia nos dizer assim, qual foi o clube que ele fez com que o trabalho fluísse mais e qual foi o clube que ele teve mais dificuldade, seja com um grupo de atletas ou com diretoria, e que realmente ele sentiu uma grande dificuldade, pegar os dois extremos, bastidores que os fãs e amantes desses clubes não sabem, né? Eu acho que assim, o Caio fez grandes trabalhos. Um dos cases principais é o do Paraná Clube, né? Porque levou o time para a Libertadores, né? Total. Você imagina, hoje o Paraná está jogando a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Né? Desde então teve um ou outro suspiro ali quando subiu para a primeira, com o Matheus Costa. Mas o grande case, o que ele fez com aquele time do Paraná, sem dúvida alguma, foi o trabalho mais importante, e por isso que ele é um grande ídolo, né? A sala de imprensa do estádio do Paraná se chama Caio Júnior, existe uma relação muito carinhosa. Mas se você analisar, mesmo nos grandes clubes, você pega o Palmeiras, quando a gente chegou no Palmeiras, o Dr. Tipuva deu uma lista com 66 nomes de jogadores que você fala, não tem 11 para pôr em campo aqui, porque o Palmeiras tinha acabado de evitar o rebaixamento em 2006, quase tinha caído. Então era uma estrutura fraquíssima, era um time estava bem baixa mesmo, e aí teve que começar a montar time ali, em cima da hora. Então dá uma moral pro Valdívia, conseguiu fazer o Valdívia jogar, conseguiu fazer o Edmundo jogar. Aí o Marcão goleiro estava mais ou menos, daí já veio o Cavalieri. Então ele começou a montar uma estrutura interessante, a ponto de criar uma expectativa muito alta. Você vai para um Brasileirão, ganhando jogos importantes, ganhando o clássico do Corinthians, ganhou 3 seguidos. E aí a expectativa vai lá em cima. E aí quando ele não consegue ir para a Libertadores na última rodada, parece que não foi um bom trabalho. Não foi para a Libertadores. Mas, cara, se você olhar para o começo do campeão da temporada, não tinha um time para pôr em campo. E não era essa barbada de hoje, que vai 8 para a Libertadores. Imagina. Era 3, 4, né? E outra, não tinha esse dinheiro, que depois o Palmeiras vai se organizar. Era Parque Antártica. Com o Paulo Nobre, que daí vem com o Maurício, daí vem a Lele, e aí o Palmeiras é o que é hoje. Isso não existia, imagina. Total. E no Flamengo, o Caio chega no Flamengo, e é um dia muito curioso. Inclusive agora eu vou ser professor de uma pós-graduação na PUC de assessoria de imprensa de futebol. Eu já peguei isso como case. Para a coletiva de imprensa, tava o Joel Santana e o Caio Júnior.
o Joel Santana saindo, o Caio Júnior chegando. Isso não existe. Né? Porque geralmente um treinador demitido depois. Mas no caso do Joel, ele estava indo para a África do Sul comandar a seleção para a Copa do Mundo. Ah, tá. Então o Joel até que avalizou o Caio. O Kleber Leite queria o Caio, estava no Goiás. Então, pô, fizeram uma coletiva de imprensa bonita, todo mundo feliz, sorrindo. Aí o Caio perguntou: pô, Caio, você agora. Expectativa do Flamengo. Ele falou: cara, você desde eu classifiquei o Paraná para Libertadores e não pude ir, porque eu mudei de time. E agora eu tenho a oportunidade de comandar o Flamengo na Libertadores. Naquela noite era o Flamengo e América do México. O Flamengo tinha ganho de 4-2 da América do México, lá no México. Eu lembro desse jogo. Então tava tudo sangue doce. Vai pro jogo à noite, sorte que era o Joel Santana. O América do México ganha de 3-0. Cabanhas deitou e rolou no time do Flamengo. O cara Maracanã foi um maracanaço. E aí, sorte que não era o Caio nessa noite, senão ele só tinha feito um jogo pelo Flamengo. Então, quando acontece isso, cara, porra, águas, tudo perdido no Flamengo. Aí o Caio vai assumir o time pro Campeonato Brasileiro. Quando a gente sobe no Maracanã, a primeira rodada é uma farsa, o brasileiro é obrigação. E aí o Caio começa a fazer um trabalho no Flamengo, um trabalho bom, 7 primeiras rodadas, 21 pontos, coisa assim, fora de série. Vem uma proposta do Qatar para ganhar mais que o dobro. E aí ele balança, o Kleber Leite chega, renova o contrato dele, faz 2 anos de contrato, dá um dinheiro na mão e chama a torcida Falange. E os caras vão lá: o professor, fica aí, você vai ser campeão brasileiro com a gente, vai ter na história do Flamengo, aquela coisa. Aí pá, ele ficou. Só que o que aconteceu? O mesmo time que não conseguiu levar ele contratou o Marcinho, que era o artilheiro do time no campeonato. Levaram o Souza para um outro time e o Renato Augusto para a Alemanha. Uhum. Cara, eram os 3 jogadores principais dele na frente. Espinha dorsal, né? E aí o time começou a cair, cara. Daí ficou lá por 5º, 6º na briga. Daí bomba no CT. A mesma torcida que foi pedir para ele ficar, pedindo para tirar ele. Então ele termina, cara, com 65 pontos no Brasileiro, mas não consegue a vaga por 1 pontinho. Porque ele só. Depois disso, o Flamengo contratou um monte de atacante e nenhum dava certo. Daí, no finalzinho, com o Marcelinho Paraíba chegou e ainda conseguiu fazer um campeonatinho melhor. Mas você veja, tinha condições de ser campeão brasileiro. Fez um bom trabalho no Flamengo, só que teve essas outras questões aí, né? Até me alonguei demais na resposta. Não, aqui mas para poder vontade. abordar essas questões. Mas assim, lá no Catar, por exemplo, o Caio ganhou tudo no Catar. Pois é. O joguinho